Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre liderança e gestão de pessoas. Mas antes de começar, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Bruna, eu tenho 28 anos, sou administradora formada pela PUC Minas e possuo uma especialização em gestão estratégica de pessoas. Atuo há mais de 8 anos na área de recursos humanos e atualmente sou coordenadora de uma área de programas de desenvolvimento em uma grande empresa nacional que tem como objetivo, formar e desenvolver talentos para assumirem posições estratégicas e desafiadoras dentro da nossa companhia. Para começar o nosso assunto, a gente vem com uma pergunta que costuma permear pela cabeça de muitas pessoas, no momento em que ela assume uma liderança. Então, virei líder, e agora? O que eu faço? Por mais que a liderança, o cargo de liderança seja o sonho de muitas pessoas, quando acontece esse movimento formalmente, normalmente ele vem acompanhado de várias inseguranças, pois algumas pessoas tendem a achar que liderança é uma habilidade que a gente nasce com ela, que a gente, ou a pessoa tem ou ela não tem. Então, isso gera uma certa expectativa e uma certa ansiedade nas pessoas que estão assumindo essa posição pela primeira vez. Por mais que muitas pessoas acreditam que existam esse processo e que de fato existam aqueles que nasçam ali com o famoso jeitinho para a coisa, a liderança, as principais habilidades de liderança, elas podem ser desenvolvidas através de prática, de treinamento e a partir do momento que a pessoa vai se familiarizando ali com a rotina e com os desafios de liderar. Então, pensando nisso, eu desenvolvi esse conteúdo aqui para poder te dar essa luz em relação a esses primeiros passos. Bora lá? Então, antes da gente começar, é importante a gente trazer aqui alguns conceitos relacionados ao papel da liderança. A gente sabe que normalmente é alguém que guia um grupo, que está à frente de uma equipe, mas o que de fato se espera da posição de liderança? O papel do líder é gerenciar mudanças, orientar e motivar os seus colaboradores na superação de desafios, para que as organizações atinjam seus objetivos. Indo para a literatura, Maximiano diz que a liderança é um processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. É a realização de metas por meio da direção de colaboradores. E a pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é líder. Um grande líder deve ter essa capacidade dia após dia, ano após ano, em uma grande variedade de situações. É importante frisar que a liderança não é um ato de impor. A gente precisa despertar no outro a vontade de fazer. Porque a partir do momento que a gente envolve a nossa equipe, que a gente desperta no outro o interesse pela realização do trabalho, mostrando para ele qual que é o objetivo maior de tudo aquilo, a gente faz com que as pessoas se engajem pelo nosso propósito e elas acabam vindo com a gente, junto com esse movimento de engajamento. Antes da gente avançar para os estilos de liderança, é importante frisar que existem dois tipos principais e básicos do papel da liderança. A liderança formal, que é quando um colaborador, que é quando uma pessoa recebe uma autoridade de uma organização, de acordo ali com o seu nível hierárquico, é alguém que se torna membro oficialmente no organograma de alguma empresa, de alguma organização, e ele recebe ali um cargo, que pode ser de coordenador, de gerente, de diretor, e aí vai ter as suas variações de acordo com cada nível hierárquico. Mas também a gente tem a liderança informal, que é uma pessoa que exerce influência sobre um grupo, por mais que ela não tenha esse título, por mais que ela não tenha esse cargo. Essa pessoa, normalmente, ela é uma referência para as outras pessoas dentro daquela empresa ou então dentro daquele ciclo de convivência. É comum também a gente identificar pessoas que são líderes informais em grupos que não fazem parte necessariamente ali do meio de trabalho. Mas quando a gente fala de uma organização, uma forma clara de exemplificar esse exemplo de liderança informal é quando a gente tem uma área que é composta ali por vários funcionários, colaboradores de variados níveis hierárquicos
que possui um gerente, que é a pessoa que formalmente lidera aquele grupo, mas aquela área às vezes pode ter um especialista, que é uma pessoa ali que detém, né, de um conhecimento técnico muito avançado sobre determinado assunto, e ele acaba virando a referência técnica daquela área para muitas pessoas de dentro e fora dela. Isso também é uma forma de liderar, mesmo que seja informalmente. Agora, avançando um pouco mais no nosso conteúdo, né? Será que existe um estilo padrão de liderança? Será que todos os líderes se comportam da mesma forma e têm o mesmo tipo de comportamento? Eu acredito que na cabeça de vocês, né, a resposta imediata deva ser não, né? Primeiro, porque não existe nenhuma pessoa igual à outra, né? E segundo, quando se trata de estilos de trabalho, cada pessoa vai ter um jeito, um método de realizar, né, as suas atribuições, de realizar as suas tarefas, e isso varia também dentro dos estilos de liderança. Quando a gente olha, né, para os estudos, existem várias teorias em relação aos estilos de liderança, né? Tem literaturas que falam em 3 estilos, tem literaturas que falam em 4, mas hoje a gente vai falar sobre os 6 estilos de liderança descritos por Daniel Goleman, que hoje ele é a maior referência em inteligência emocional no mundo, né? O Daniel Goleman, ele descreve os estilos de liderança pautado na inteligência emocional, e são esses estilos que a gente vai conhecer agora. Então, conhecendo os estilos, como eles repercutem e quando são mais apropriados, né, a utilização desses estilos são mais apropriados dentro da nossa rotina de trabalho. A gente começa pelo estilo coercitivo ou autoritário. Como o próprio nome diz, né, é um perfil de liderança onde a gente percebe uma posição mais impositiva, mais autoritária e mais hierarquizada. É um estilo que é percebido como um líder que requer a obediência, né? E ele requer acompanhar todos os passos ali de sua equipe através das ordens que ele dá e que ele impõe para aquele grupo. Esse estilo ele pode ser apropriado para poder gerenciar alguma crise, para recuperar um resultado a curto prazo, ou então para poder tratar alguma situação mais delicada com um colaborador que seja mais desafiador. Mas quando a gente olha os 6 estilos pautados pela teoria, é o estilo que tende a impactar mais negativamente no clima de uma organização, pois as pessoas se sentem coagidas em determinados momentos com as atitudes e o perfil adotado por aquele líder. Na sequência, a gente tem o estilo modelador, né? É um estilo de liderança que vai criar padrões para alto desempenho dentro da sua equipe. Normalmente, esse líder, ele espera a excelência do seu time. E isso pode gerar também um ponto de atenção, porque a régua é sempre muito alta, né? Normalmente, esse líder se usa como modelo para que as pessoas se inspirem. E quando ali, né, tem um colaborador ou um grupo que não está desempenhando da forma como ele espera, ele tende a ser mais rígido para poder incentivar o desempenho daquela pessoa, e isso pode acabar gerando uma pressão às vezes elevada demais em cima daquele grupo, causando um certo impacto ali naquela equipe. Mas é um excelente estilo de liderança quando a gente precisa obter resultados rápidos e de qualidade, provendo ali de uma equipe que esteja altamente motivada e preparada para poder receber esse tipo de estímulo. Na sequência, nós temos o estilo democrático. É um estilo que tende, né, de liderança, que tende a ouvir mais o seu time, que tende a compartilhar mais as informações e as decisões, e ele, né, repercute ali como uma liderança que quer obter um consenso através mesmo da participação dos seus liderados. Esse estilo ele é muito apropriado quando a gente quer obter ali, né, adesão, quando a gente quer extrair contribuições da nossa equipe, mas é preciso também entender o momento e a hora certa de utilizar, porque um líder muito democrático ele pode acabar perdendo alguns times, né, de entregas de resultados importantes, porque ele não tomou uma decisão que caberia a ele, né, de forma individual, para poder abrir essa decisão para o grupo. Então, tudo precisa ser medido, né, para o momento e a hora mais adequada. Na sequência, a gente tem um estilo afetivo. Esse estilo de liderança é o líder que preza pela harmonia da equipe.
né? Ele preza pelo bom relacionamento entre as pessoas, ele gosta de ouvir os seus liderados, tende a ter muita habilidade para poder falar, para poder ouvir e para poder expressar os seus sentimentos para a equipe. Normalmente são aqueles que criam vínculos emocionais e prezam de fato por esse ambiente mais harmônico. Esse estilo ele é muito importante, né? Praticar esse estilo é de extrema importância para poder fortalecer as relações entre o grupo, para poder motivar o time em situações ali de sucesso ou então contornar situações que sejam mais desafiadoras. O ponto de atenção desse líder, né, desse estilo de liderança, é que pelo fato dele ser afetivo demais, ele pode deixar, né, de cobrar resultados importantes. Então, às vezes, ele não sabe como agir, por exemplo, diante de um baixo desempenho, podendo aí prejudicar os resultados daquela organização. Na sequência, a gente tem o estilo treinador ou coaching, que é o estilo de liderança que quer preparar o seu time, né, para poder se desenvolver. Ele quer preparar essas pessoas para o futuro, né, não pensando somente nas tarefas do agora. Esse estilo de liderança, né, ele normalmente ajuda um colaborador a melhorar o seu desempenho ou então ajuda aquela pessoa a preparar as suas habilidades, né, para poder desenvolver competências ali de longo prazo. É um estilo que tende a prezar muito pela educação do seu time e motivar o time a ir além das suas responsabilidades, de buscar novos desafios, né, sempre pautado ali pelo processo de desenvolvimento. Por último, mas não menos importante, nós temos o estilo de liderança visionário, que é aquela pessoa que sabe vender muito bem a sua ideia para a sua equipe. Então, diante de um projeto desafiador, diante de um objetivo estratégico, ele estabelece ali uma visão em relação àquele processo e ele vende com todas as suas forças aquela ideia para o seu time para poder, né, alcançar ali os objetivos da maneira com que ele acredita. Então, né, ele tende a mobilizar as pessoas em torno da sua visão e é extremamente apropriado para o momento, né, quando a gente precisa trazer uma nova visão para o processo ou então de entregar uma direção clara sobre o caminho que aquela equipe precisa perseguir. Esse estilo, ele é um estilo bem desafiador, é um estilo muito positivo, mas o ponto de atenção dele é que quando um líder, né, com esse estilo visionário se depara ali com uma equipe mais sênior, ele precisa tomar cuidado para não parecer que ele está sendo arrogante em determinados momentos, porque ele acredita tanto na ideia que ele tem que em determinadas situações ele pode deixar ali de ouvir a opinião do outro e fazer com que o outro sinta que não está contribuindo da forma como deveria para o processo. Bom, passado pelos 6 estilos, acredito que você deva ter se identificado com uma ou mais características daquilo que eu já falei aqui. E deva estar se perguntando, né, qual que será o estilo, em qual estilo será que eu me enquadro? Né? Será que eu me enquadro em apenas um estilo? Será que eu possuo características dos 6? E a resposta para isso é muito provável, na verdade é pouco provável, que você, né, se enquadre apenas em um único estilo de liderança. Assim também como é praticamente improvável que você se enquadre e que você consiga passar pelos 6 estilos de liderança. O que Goleman traz, né, que quanto mais a gente varia os estilos de liderança e quanto mais a gente sabe o momento certo de aplicar cada um deles, mais efetivo vai ser o nosso papel enquanto líder, enquanto gestor. Então, né, líderes que dominam 4 ou mais deles, especialmente os estilos visionário, democrático, afetivo e treinador, contribuem para um clima e um desempenho melhor no trabalho. E os líderes mais eficazes alternam entre os estilos com flexibilidade de acordo com a necessidade da equipe e do momento. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre os conceitos e os estilos de liderança, eu venho te fazer um convite. Já que você recebeu esse desafio, né, de ser líder, de liderar uma equipe, ou então está se preparando para esse desafio no futuro, é importante que você assuma a sua posição enquanto liderança, que você seja a capitã do seu time e que se posicione como a capitã deste time. E para isso eu vim compartilhar algumas dicas que são importantes para esse processo
e que vão te auxiliar no dia a dia para poder, né, exercer o seu papel de liderança com mais tranquilidade. Primeiro ponto importante é, lembre-se, você é a líder desse grupo. Então, você precisa se posicionar como tal. É importante que você lidere pelo exemplo. Afinal, as pessoas se inspiram em atitudes e não em palavras. Então, a partir do momento que você dá o exemplo para a sua equipe, as pessoas irão se espelhar em você e poderão ali contribuir para o melhor resultado, né, daquela equipe, daquele trabalho, e também apoiando ali no atingimento dos objetivos daquela organização. Na sequência, né, dedique tempo à etapa de planejamento e organização. Né? Algumas pessoas acreditam que planejar demanda muito tempo, que às vezes a gente acaba perdendo tempo no meio do caminho para poder planejar uma tarefa específica, mas a partir do momento que você estabelece um planejamento, né, para a sua área, para a sua equipe, para os seus desafios, e que você se organiza para poder executar aquele planejamento, a sua rotina ela vai ficar mais fácil e você também vai conseguir elevar o nível de qualidade das suas entregas. Então, né, se você ali tiver 5 dias, por exemplo, para poder entregar um desafio que foi proposto, não se preocupe, né, não se sinta aflito por dedicar metade desse tempo que seja para estabelecer um planejamento, desde que este planejamento, de fato, te mostre ali a direção que você precisa seguir para poder atingir os resultados esperados com aquela ação. Invista no seu desenvolvimento, né? Então é importante a gente aperfeiçoar os nossos pontos fortes e também minimizar as nossas fraquezas. A gente já ouviu muito falar que é importante as pessoas pegarem determinada habilidade em que ela não é tão boa, né? Normalmente ele é taxada como pontos fracos, e trabalhar muito em cima daquela habilidade para que você se torne referência naquilo. Na verdade, eu acredito, né, no contrário, né? A gente precisa pegar os nossos pontos fortes, porque eles são as nossas fortalezas, né? São eles que vão nos diferenciar do outro. Então, você precisa trabalhar cada vez mais aquele ponto em que você é forte, em que você se destaca, para que você se torne referência naquele assunto, mas não pode se esquecer também de cuidar dos pontos, né, a desenvolver, né, trazendo ali uma minimização dos impactos dentro da área de acordo com aquilo que você precisa saber sobre aquele determinado assunto. Envolva a sua equipe, né? Então, como eu disse lá atrás, a partir do momento que a pessoa entende que ela faz parte de um propósito maior, né, que ela não está tratando apenas de uma atividade específica ali do dia a dia, que ela está entregando apenas um relatório durante uma semana e que na outra semana ela precisa fazer esse relatório novamente. A partir do momento em que você mostra para ela qual que é o objetivo maior daquela entrega, e quais resultados a sua organização pode alcançar através daquele objetivo, ela se engaja mais, porque ela se sente parte do processo. Então, ela vai ter mais motivação para poder, né, trabalhar, e vai trabalhar com mais felicidade, inclusive, no seu dia a dia de trabalho. Cobre resultados, mas cuide da sua equipe. Né? Pessoas que estão bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, são mais produtivas, isso é um fato. Né? Você, enquanto líder, você precisa gerenciar os indicadores e o resultado da sua área, você precisa cobrar, né, um alto desempenho da sua equipe, mas é preciso entender qual que é a linha tênue, né, do excesso de cobrança que pode impactar ali, possivelmente, às vezes, na saúde emocional daquele colaborador, que pode gerar um processo de ansiedade nesse colaborador pela cobrança excessiva ou por, às vezes, ele está lidando com um processo novo pela primeira vez. Então, é preciso saber equilibrar essas duas frentes para que você mantenha um time produtivo e também entregue os melhores resultados para a sua organização. E, por último, mas não menos importante, né, o comportamento e a sua imagem importam. Né? Então, é importante que você exerça a sua autoridade sem ser autoritária. Né? É importante você se posicionar quando necessário, é importante você se posicionar diante de uma situação, por exemplo, que às vezes ultrapassam ali os limites éticos da sua empresa, né, por uma má conduta de um colaborador.
você, né, precisa exercer a sua autoridade de líder para poder manter o equilíbrio ali dentro daquela equipe, para que as outras pessoas saibam, né, como a empresa, como você enquanto líder age diante desse tipo de situação, mas é importante também tomar cuidado com o autoritarismo, para que as pessoas não fiquem reprimidas ali diante de algum posicionamento que você tenha no dia a dia de trabalho. E a partir disso, né, a gente entra agora no nosso próximo bloco sobre a construção de relações de confiança. Né? Construir relações de confiança é essencial para a nossa vida. Né? Isso extrapola a nossa vida, o nosso lado profissional. Né? Isso diz sobre tudo. E dentro do trabalho isso não seria diferente. Né? A partir do momento que a gente constrói uma relação de confiança com uma pessoa, a gente tem mais abertura para trocas, a gente passa a demonstrar sentimentos, expressar opiniões, falar sobre vontades e sobre mil coisas que a gente não falaria com alguém que a gente não confia. Isso também vai trazer mais leveza para o dia a dia de trabalho daquela equipe, né, porque as pessoas passam a se enxergar com um olhar mais humano dentro do processo. Então, vai aí algumas dicas, né, importantes para a gente poder estabelecer essa relação de confiança com a equipe. Então, como que eu faço para poder me conectar com a minha equipe? Uma liderança de sucesso, ela precisa saber estabelecer essa relação de confiança com seus liderados. A confiança, ela vai aumentar o processo de humanização ali dentro daquele grupo, trazendo ali mais abertura, como eu disse, e mais segurança mesmo, psicológica, inclusive, para aquele time possa se expressar, possa mostrar suas fragilidades, possa pedir ajuda em relação a algo que ele ainda não conheça, possa dividir suas ideias. Às vezes a pessoa ela é extremamente criativa, tem várias ideias, mas quando ela não está num ambiente seguro, um ambiente de confiança, ela não consegue expressar e compartilhar isso com os outros. Então, aqui eu chamo você, eu convido você a aproveitar, às vezes, ali alguns momentos informais para poder criar esse tipo de vínculo com seus liderados, para se aproximarem das pessoas da sua equipe e entender o que elas gostam de fazer no dia a dia delas, como que elas se sentem diante de determinada situação. Nesse processo, também é muito importante que você ouça atentamente aquilo que a pessoa está dizendo. Então, a partir do momento ali que você abrir uma conversa para poder estabelecer uma conexão com uma pessoa, esteja inteiramente ali, se dedique àquele momento, por mais que seja um momento informal, isso vai contar muito para o processo de aumento de conexão entre vocês. E um lado importante também é que você precisa compartilhar suas histórias para poder aumentar a humanização desse processo, para mostrar que você é líder, mas que antes de você ser líder, você é uma pessoa, que você é humana, que você tem as suas fragilidades, que você tem as suas emoções, os seus anseios. Então, isso tudo contribui para um processo de conexão entre o time, principalmente ali entre líder e liderado. A confiança, ela é uma via de mão dupla. Então, não se esqueça, o seu liderado precisa confiar em você para poder seguir a sua direção. A gente fala ali do processo de confiança para poder gerar humanização, para poder gerar a conexão entre as pessoas, mas ele interfere diretamente também nos resultados da sua área. Então, a partir do momento que o seu liderado confia em você, ele vai seguir a sua direção e ele vai trabalhar em prol daquilo, porque ele confia no seu posicionamento enquanto líder e enquanto pessoa. E, além disso, você também precisa confiar na sua equipe para poder extrair o melhor de cada um. Então, como que você pega uma tarefa importante, uma atividade importante a ser feita ali na sua equipe e delega essa atividade para alguém que você não confia? Como que essa relação vai acontecer, como que esse fluxo de trabalho vai acontecer se o processo de confiança não existe? Já pensou nisso? E, por último, mas não menos importante, demonstrar a vulnerabilidade contribui para o aumento de conexão entre as pessoas e diminui o distanciamento entre líder e liderado.
Então, a gente precisa quebrar aquele paradigma antigo de que o líder é uma pessoa isolada ali daquele grupo, né? Ele não está à frente ali daquele time, né? Ele está conduzindo aquele time em prol de um objetivo maior, né? Ele precisa mostrar para a sua equipe que ele também possui as suas fragilidades, as suas motivações, e a partir do momento que a gente demonstra essa vulnerabilidade para outra pessoa, a gente torna o processo mais humano e mais simples. Agora que já falamos sobre como criar, né, conexões com a sua equipe e aumentar esse processo de confiança, vamos falar sobre uma etapa muito importante do papel da liderança, que é o desenvolvimento de pessoas. O líder, ele é uma das peças fundamentais no processo de desenvolvimento dos seus liderados, né? O líder, ele precisa conhecer as particularidades, as especificidades de cada colaborador e quais são as suas maiores habilidades, né, que irão contribuir ali para o desenvolvimento e o sucesso do trabalho realizado por aquela equipe. Ele precisa estabelecer, né, um ambiente que valoriza o compartilhamento de ideias, que valoriza a criatividade, para que as pessoas possam mostrar o melhor de si no dia a dia de trabalho e que, a partir disso, elas consigam contribuir ali para o resultado daquela organização a curto, a médio e a longo prazo. Dito isso, né, então, como que eu faço para poder desenvolver a minha equipe? Né? É uma área de estudo, né, o desenvolvimento de pessoas é uma área de estudo muito amplo, mas se você utilizar algumas ferramentas de gestão de pessoas no seu dia a dia, provavelmente você vai conseguir fazer essa gestão, né, do desenvolvimento ali dos seus liderados de uma forma mais adequada e mais direcionada. Atualmente, existem várias ferramentas que auxiliam, né, as lideranças nesse processo. Posso citar alguma delas, como avaliação de competências, o one-on-one, que é aquele momento que você faz uma conversa individualizada com cada membro da sua equipe para gerar uma conexão e uma aproximação. A gente tem pesquisa de clima, tem processo de feedback, plano de desenvolvimento individual, entre outras ferramentas de gestão. Mas hoje nós vamos focar em duas delas. Uma é o processo de feedback e a segunda é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. O feedback, né, na minha percepção, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem dentro do processo de desenvolvimento de pessoas, pois através deles nós temos a oportunidade de nos enxergar, né, pela perspectiva do outro. A gente sabe que é humanamente impossível a gente reconhecer, né, por si só, todas as nossas atitudes ali no dia a dia, né? A gente faz muitas coisas de forma inconsciente, né? Às vezes um gesto que a gente utiliza, um tom de voz que a gente aplica em uma determinada conversa, é um processo inconsciente e a gente não toma percepção em relação a isso. Então, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de entender como o outro nos enxerga, a gente está ganhando um presente e uma oportunidade de nos desenvolver e aperfeiçoar o nosso comportamento. Quais são os benefícios, né, do feedback? O feedback leva à empatia e o autoconhecimento. Né? Ele promove o desenvolvimento e ajuda você a entender o impacto das suas ações nos resultados daquela empresa e no outro. É através dele que a gente aumenta o nosso nível de consciência, né, para saber como a gente está indo e como que a gente consegue ter transformações positivas no ambiente que a gente está. E ter uma segunda percepção sobre nós, né, como eu disse, contribui fortemente para a compreensão dos nossos maiores talentos, mas também para a gente entender quais que são os nossos pontos nublados. Então, o que eu estou fazendo às vezes, né, que não está repercutindo tão bem assim dentro da minha equipe? Né? Eu posso estar tratando uma pessoa de uma forma inadequada, eu posso estar me posicionando de uma maneira indevida. Né? Através do feedback, a gente vai ter essa percepção estimulada pela visão do outro. Tá?
O feedback também é o que alimenta as nossas possibilidades de futuro, além de contribuir para se tornar, né, uma pessoa que a gente busca ser. Então, o eu né, a pessoa que existe atualmente, ela pode estar muito próxima da pessoa que eu quero ser no futuro, mas sempre existem pontos de melhorias, pontos de evolução, e através do feedback a gente consegue desenvolver essas competências. Existem, em linhas gerais, dois grandes tipos de feedback. O primeiro dele é o feedback formal, né? Esse feedback ele envolve uma análise da entrega realizada e de comportamentos evidenciados, né? Além disso, ele vai determinar ali quais que são as novas metas para uma entrega futura de um liderado seu. E ele também deve ser preparado e planejado previamente. Então, né, a minha sugestão para você, enquanto líder ou futuro líder, é que a partir do momento que você, né, estabelecer a sua equipe, que você tiver o seu time formado, planeje-se para ter momentos de feedback individualmente com cada pessoa da sua equipe, né? Se dedique para esse momento. Tenha um caderno de anotações onde você vai colocando ali os principais insights para aquela conversa de desenvolvimento que você vai ter com aquela pessoa. Afinal, o feedback ele existe para contribuir para o processo de desenvolvimento do outro. Né? Mantenha uma frequência importante dessas agendas, então, estabeleça um acordo com seu liderado de periodicidade desses feedbacks formais. Né? Eles podem ser trimestrais, eles podem ser semestrais, mensais, isso vai variar de acordo com o nível de interação que você tem ali com a sua equipe e também com as particularidades envolvidas dentro da sua área de atuação. Mas também existem os feedbacks que são informais, né, que ocorrem ali no momento em que um comportamento desejável é evidenciado, né? Você precisa dar luz ali para um comportamento que foi exercido ali por uma determinada pessoa, ou então, né, quando um resultado ou comportamento daquela pessoa, né, daquele membro da sua equipe deixou a desejar. Né? É um feedback mais difícil de dar, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade sobre falar sobre pontos negativos, mas a pessoa precisa conhecer, precisa saber que aquilo aconteceu, precisa conhecer a sua percepção em relação àquilo, para que ela possa melhorar, se desenvolver, né, e não persistir em um erro. E é de grande importância por ter um caráter imediato. Então, por exemplo, né, eu estimulei ali uma pessoa da minha equipe a fazer uma apresentação para um grande público, né, uma atividade, às vezes uma tarefa que ela não estava tão habituada no dia a dia dela. E aquela pessoa se sentiu, como que eu posso dizer, com pouca confiança, ela se sentiu amedrontada por ter que viver algo novo, né, se sentiu ali com um pouco de ansiedade em relação àquele processo, mas ela mandou super bem na apresentação. Então, aproveite, né, desses momentos para dar um feedback e falar sobre o desempenho dela, como que ela, né, conseguiu apresentar de forma clara os objetivos que eram propostos para aquela apresentação, como que ela interagiu com o público ali no momento da comunicação estabelecida, e como que isso vai continuar contribuindo para o processo de desenvolvimento dela, gerando ali, né, um processo de encorajamento mesmo daquele profissional a partir do resultado que ele obteve em uma ação específica. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas para o momento do feedback. E aí, seja ele formal ou informal, é importante a gente ter uma clareza em relação a isso. Então, começando, né, tenha clareza de qual é o objetivo do seu feedback e mostre isso para o seu liderado. Então, quando você dá um feedback para uma pessoa, o que você espera com essa conversa, com esse feedback que você ofereceu para ela? Qual que é o resultado que você espera ter a partir daquela ação? Por exemplo, um feedback em relação ao mau desempenho, né? A pessoa ela entregou um relatório sem conferir todos os dados e você acabou reportando um número indevido para a sua liderança imediata. Então, qual que é o resultado que você espera a partir desse feedback? Você espera que numa próxima vez, né, num próximo ciclo, que a pessoa tenha mais atenção ao processo, faça todas as conferências necessárias
e para que você reporte ali o número correto, né, do que precisa ser dito para a alta liderança da companhia, por exemplo. Se não for para colaborar e gerar mudança, não é feedback. Feedback é sobre processo de desenvolvimento de pessoa. A gente precisa tomar cuidado em relação, né, o que é um feedback, o que vai contribuir para o crescimento de fato daquele colaborador, ou o que é uma crítica. Né? Às vezes ali a pessoa, enfim, né, teve determinado comportamento, agiu de uma forma específica, mas não tem um processo de desenvolvimento envolvido naquela mensagem que você quer passar para aquela pessoa. Você, às vezes, quer apenas, né, apontar o dedo ou falar ali sobre aquilo que aconteceu. Isso não é um feedback, né? Isso pode ser uma crítica, isso pode ser uma conversa, pode ser qualquer outra coisa, mas não é um feedback. Então, é preciso, né, enquanto líder, ter clareza dessa estrutura e também entender como que esse feedback vai impactar ali na vida do seu liderado. Reserve um tempo para realizar a avaliação de forma cuidadosa. Né? Como eu disse lá atrás, né, o processo de feedback formal, ele precisa ser estruturado, ele precisa ser frequente, né, e ali dado o time mais adequado para cada tipo de negócio, mas você precisa reservar um tempo para poder se dedicar a essa pessoa. Né? E tente ali, a gente sabe que a vida da gente acaba sendo muito corrida, né? Que às vezes acontece algum imprevisto, que é preciso remarcar uma agenda, desmarcar um compromisso com alguma pessoa, né? No caso ali do feedback, né? Uma agenda que você marcou para poder realizar um feedback com alguma pessoa. Isso também pode acontecer, mas não simplesmente desmarca, sabe? Explica para a pessoa o motivo ali da sua ausência naquele momento e já coloque uma nova data, um novo horário para poder, né, cumprir com aquele seu compromisso de dar um feedback para o seu liderado. O feedback, né, ele serve para desenvolver, manter ou modificar um comportamento. Né? O feedback é sobre comportamento. Então, é importante que você tenha fatos e dados, né, em relação àquele comportamento que você quer evidenciar de uma pessoa e que você, né, evite rótulos. Então, né, nunca chegue numa conversa de feedback, numa conversa de desenvolvimento, apontando dedos e rotulando as pessoas. Né? Como, por exemplo, você não é proativo, você é incompetente, você é inteligente, você é dedicado. Por mais que sejam ali rótulos positivos, você vai estar colocando a pessoa dentro de uma caixinha e sendo pouco efetivo na visão que você quer passar para ela sobre como ela precisa se desenvolver, né? Sobre os resultados daquilo que ela fez. Esse tipo de feedback rotulado, ele não gera mudança. E o feedback estruturado, ele precisa gerar uma mudança de comportamento, ele precisa contribuir para o desenvolvimento daquele liderado ou daquela pessoa. Porque o feedback também pode ser aplicado não só para um liderado, mas para o seu par, para o seu líder imediato. Também é uma prática muito válida e rica dentro da gestão de pessoas, quando o líder pede um feedback para o seu liderado. Né? Às vezes o liderado ali, por causa da hierarquia, ele não se sente confortável em chegar até você para dar um feedback. Então, que tal ali nesses momentos de agendas formais de feedback, se você, né, fizer essa via de mão dupla, né? Você oferece o feedback para o seu liderado, mas você também, né, pede um feedback em relação aos seus comportamentos, ao seu desempenho enquanto líder. Eu acredito que isso vai contribuir muito, né, para o estreitamento de relações entre a sua equipe e também vai contribuir muito para os resultados da sua área, porque você pode também estar realizando determinadas atitudes, né, tendo determinadas atitudes que não estão contribuindo efetivamente ali para o desempenho da sua equipe, e a partir do feedback, né, que você recebe ali do seu liderado, você tem a oportunidade de evoluir e de mudar. Outra ferramenta muito valiosa para a gestão do desenvolvimento da sua equipe é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. O
PDI basicamente é uma ferramenta que vai te permitir personalizar o desenvolvimento para o seu liderado de acordo com as suas habilidades, as suas competências, os seus pontos fortes e a desenvolver, para que você possa contribuir para o crescimento profissional daquela pessoa e também atingir os resultados da sua organização. A partir do momento, né, que você, enquanto líder, detém ali do conhecimento, né, dos objetivos estratégicos de longo prazo da sua organização, né, você pode refletir em relação a como a sua equipe está neste momento, né? Se o futuro fosse hoje, né? Se aquilo que a gente espera alcançar daqui a 5, 10 anos chegasse para a gente hoje enquanto desafio, será que a minha equipe estaria preparada para poder, né, tocar esses projetos, entregar esses resultados que são esperados? Se não, né, o que eu preciso desenvolver em cada uma dessas pessoas para que a gente possa alcançar esses objetivos? Basicamente, né, o PDI ele vai ser uma chave para que um colaborador, uma pessoa, saia ali de um ponto, né, que a gente chama ali de ponto A, e evolua rumo ao ponto B, né, no seu processo de desenvolvimento. E quais são os objetivos e benefícios do PDI? O primeiro deles é orientar. Então, você consegue oferecer mais clareza sobre os pontos fortes e potencialidades e oportunidades de melhoria de cada colaborador. Além disso, você terá a possibilidade, como eu disse, de desenvolver aquela pessoa. Você poderá fomentar um processo de desenvolvimento contínuo de forma estruturada e organizada. Além disso, você também terá a possibilidade de realizar acompanhamentos periódicos sobre o desenvolvimento do seu colaborador para entender como que ele está evoluindo dia após dia. Um ponto importante é que criar o PDI é uma responsabilidade do colaborador. Isso faz parte do protagonismo dele enquanto profissional. Cada pessoa precisa cuidar da sua carreira, entender aonde quer chegar, quais são as suas aptidões, os seus anseios de crescimento enquanto profissional. Mas o líder ele tem um papel super importante de incentivar e apoiar a sua equipe na estruturação desse plano. Pois, como eu já disse anteriormente também, o processo ali de desenvolvimento individual dentro das organizações contribui de uma forma muito rica para o atingimento dos objetivos daquela empresa. Então, basicamente, é uma equação onde todos saem ganhando. Então, recomendo que você acompanhe e incentive o seu time nesse processo da criação do plano de desenvolvimento individual e que você, enquanto líder, também olhe para o seu PDI, olhe para o seu processo de desenvolvimento para que você siga evoluindo, crescendo e alcançando aí novos patamares dentro da sua carreira. Então, anote aí algumas dicas para o processo de elaboração do PDI, do seu liderado ou até mesmo o seu plano de desenvolvimento individual. A primeira delas é: defina quais são os objetivos que você quer atingir através desse processo de desenvolvimento. Na sequência, avalie quais são as competências necessárias para atingir estes objetivos. E analise quais são os pontos fortes e pontos fracos do seu liderado diante deste desafio. Na sequência, é importante que você auxilie o seu liderado no seu processo de priorização. A gente sabe que quando acontece ali um brainstorm, onde a gente vai ter várias ideias em relação a determinada coisa e até mesmo sobre o processo de desenvolvimento, podem surgir várias possibilidades de evolução, de desenvolvimento e necessidades de aperfeiçoamento, mas é preciso entender o que é prioridade diante daquele objetivo estratégico que foi definido anteriormente. Então, quais dessas competências que eu elenquei aqui que vão me ajudar a atingir o meu objetivo de maneira mais rápida e efetiva? Isso pode te ajudar no processo de responder esse questionamento e fazer essa reflexão, pode te ajudar no processo de priorização junto com o seu liderado. Na sequência, um processo super importante que é a criação e o acompanhamento ali do cronograma que você estabeleceu junto com o seu liderado. O PDI, ele não pode e não deve ser mais uma daquelas resoluções de ano novo,
onde você, né, na virada do ano, estabelece algumas metas que você almeja ali para o seu próximo ano, mas que passado ali o momento, né, em que você estava fazendo aquelas anotações, você coloca aquele papel na gaveta e ou você nunca mais vai ver aquele arquivo, ou então possivelmente você só vai encontrá-lo novamente em uma nova virada de ano, né? A elaboração de um PDI, ela precisa ser estruturada, ela precisa ter metas e datas para conclusão, para que você possa acompanhar a evolução daquela pessoa. Porque na rotina do dia a dia, né, diante ali de tantos desafios, de tantas agendas, né, o processo de desenvolvimento, ele pode acabar parecendo não ser uma prioridade ali para aquela pessoa. E se não houver uma data de conclusão, né, ele pode ser postergado, chegando ali ao nível onde você praticamente vai perder todo o trabalho que você investiu com aquela pessoa na estruturação do plano. Então, para estruturar esse plano, né, existem algumas metodologias conhecidas sobre o processo de desenvolvimento, mas eu quero compartilhar com vocês a metodologia do 70-20-10. Essa metodologia fala que a gente deve explorar, né, dadas essas proporções, diferentes formas de aprendizado. A gente precisa dedicar o nosso tempo, a maior parte do nosso tempo, por exemplo, no processo de aprendizado através da experiência. Então, 70% das suas ações de desenvolvimento, das ações de desenvolvimento do seu colaborador, deve ser através de experiência. Seja assumir novas responsabilidades, se expor mais para o time, né, através ali de uma apresentação ou então de uma reunião não habitual para aquela pessoa, realizar um job rotation dentro da companhia, então conhecendo os processos de novas áreas, ministrando treinamentos, entre outras frentes e oportunidades, métodos de experiência ali no dia a dia. Na sequência, né, dedique ali 20% do processo do desenvolvimento do seu colaborador para práticas de desenvolvimento de forma efetiva. Então, né, a pessoa pode trabalhar ali na ampliação do seu networking, conhecendo novas pessoas, compartilhando conhecimentos, participando de um processo de coaching, de mentoria, realizando benchmark, recebendo e fornecendo feedback, né? Tudo isso também vai contribuir para a evolução daquele profissional. E por último, né, a gente tem os 10% da dedicação daquele profissional ao saber, né, que é o que as pessoas, em sua maioria, acreditam que seja a única fonte de aprendizagem. Então, realizar cursos presenciais, cursos online, programas de formação, congressos, palestras, leituras e vídeos, tudo isso é importante, mas ele precisa entrar nesse ciclo de aprendizado em uma menor escala para que a pessoa consiga absorver com mais efetividade toda aquela informação, né, aquele conteúdo que ele foi exposto ao longo do tempo. Dito tudo isso, como faremos para atingir resultados junto com a nossa equipe? Bom, talvez uma das tarefas mais difíceis para uma pessoa quando ela se torna líder seja abrir mão do controle para começar a delegar responsabilidades para outras pessoas. Isso acontece porque o processo de delegação ele está diretamente relacionado à confiança em si mesmo e no outro. Ao sentar numa cadeira de liderança, a gente precisa entender que liderar é atingir os resultados esperados através do trabalho do outro. Ou seja, você continua sendo responsável pelos resultados da sua equipe, mas as atividades serão executadas pelas pessoas que fazem parte da sua equipe, pelos seus liderados. Por isso, é importante criar um fluxo de comunicação e de trabalho muito bem estruturado dentro da sua equipe para que o processo de delegação aconteça de forma clara, efetiva e que não impacte negativamente nos resultados esperados pela companhia. E por que é tão importante delegar, né? Por que a gente precisa exercitar essa prática no nosso dia a dia? Um bom líder, né, ele precisa preparar a sua equipe para que ela tenha autonomia de fazer aquilo que precisa ser feito.
né? Um bom líder, ele não precisa ficar o tempo todo microgerenciando as ações do seu liderado para garantir que ele vai atingir um resultado lá na frente. A partir do momento que você estabelece um processo de delegação e que você dá autonomia para o seu liderado, ele precisa ser capaz de atingir aquele resultado sozinho. E à medida que você conhece as habilidades dos seus liderados, né, esse processo ele vai ficando mais fácil, né, vai ficando mais fácil de direcionar as pessoas e saber qual atividade, né, delegar para cada membro da sua equipe. Descentralizar o controle, né, delegar, né, entregar responsabilidade para as outras pessoas, também vão contribuir para o desenvolvimento de novas competências e também diminui a sobrecarga, seja a sua sobrecarga ou a sobrecarga de uma pessoa específica no seu time. Por quê? Né? Normalmente quando a gente não estabelece um processo de confiança com toda a equipe e a gente tem ali um ponto focal, né, alguém específico que seja o seu braço direito, a gente tende a delegar, né, o líder tende a passar as tarefas mais complexas para aquela pessoa, e isso pode gerar uma sobrecarga de trabalho importante, né, gerando ali processos de desmotivação, né, gerando a queda da produtividade daquela pessoa e também impactando ali na vida pessoal daquele colaborador. Por último, mas não menos importante, nunca se esqueça, quem é insubstituível não é promovível. E por que eu estou dizendo isso? Né? A gente tende a achar que somente uma pessoa pode fazer uma determinada tarefa com excelência e que aquela pessoa é insubstituível. Né? Então, se fulano sair da minha equipe, eu não sei como que a gente vai entregar esse resultado. E quando a gente estabelece esse rótulo para aquela pessoa, né, de insubstituível, você não dá oportunidade para que ela possa se desenvolver em outras frentes, porque ela vai estar sempre dedicada a fazer as mesmas rotinas, a entregar os mesmos desafios, a ter as mesmas responsabilidades no dia a dia dela, porque você não é capaz ali de enxergar o potencial em outra pessoa para fazer aquilo que é feito por ela. Então, a partir do momento que você não desenvolve essa pessoa, ela não se prepara para poder subir de degrau e assumir um novo desafio. E cuidado, esse processo também pode estar acontecendo com você. Né? Você, enquanto líder, enquanto empreendedora, precisa preparar alguém para fazer o seu processo de sucessão. Porque, mais uma vez, né, se você não delega determinadas tarefas ali do seu dia a dia, que são relevantes, que são importantes para a organização, mas que podem ser feitas por outras pessoas, você está impedindo o seu crescimento profissional e possivelmente, né, barrando ali o crescimento da sua empresa, né, barrando a possibilidade de aumentar a complexidade das entregas feitas pela sua área, diminuindo as suas oportunidades de crescimento e evolução profissional. Então, nunca se esqueça disso. Para te ajudar no processo de delegação, eu trouxe aqui uma ferramenta que é mundialmente conhecida como Matriz Skill Wheel ou então Matriz de Vontade e Competência, que, unindo esses dois fatores, irão te auxiliar no processo de tomada de decisão dentro da sua equipe, em relação ao que pode ou não pode ser delegado. Vamos começar? Primeiro caso, a gente tem uma situação um pouco mais complexa, onde o colaborador não apresenta motivação e nem as competências necessárias para realizar uma tarefa. Neste caso, é preciso que você direcione essa pessoa analisando o problema, né, entendendo ali as causas da desmotivação daquele colaborador e apoiando essa pessoa no seu processo de desenvolvimento. É uma situação mais desafiadora, mas que, em contrapartida, a partir do momento que você ataca um desses problemas, ataca um desses fatores, você pode influenciar positivamente na resolução do segundo fator. Como, por exemplo, se uma pessoa está desmotivada e eu consigo entender as causas da sua desmotivação e evoluir com o seu processo de engajamento, né, tornando aquela pessoa mais motivada no dia a dia de trabalho, consequentemente,
ela terá mais energia e terá mais vontade de buscar ali o seu processo de desenvolvimento para ter, né, para estar apta ali para poder realizar aquela determinada tarefa. No segundo caso, a gente tem uma pessoa que possui todas as competências necessárias, né? Ela é altamente capaz de realizar uma tarefa, mas ela está desmotivada. Neste caso, você precisa entender e atacar a causa da desmotivação deste colaborador, né? Então, o que está levando essa pessoa a não se engajar com o processo, não se engajar com o time? Será que é uma situação mais pontual? Uma questão ali de aptidão por aquela tarefa especificamente? Ou será que é um problema maior que pode estar sendo gerado em função de outros fatores? Então, você, enquanto líder, precisa entender esse cenário, analisar toda essa situação e estimular essa pessoa, né? Entendendo ali quais são as causas raízes do problema e criando estratégia para resolvê-los. O terceiro caso, nós temos aqui uma pessoa que está super engajada, ela tem muita vontade de fazer, de entregar aquela tarefa, mas ela não possui todas as competências necessárias para isso. Neste caso, é importante que você oriente este colaborador, né? Eu vejo este caso como um caso positivo, porque você, apesar de estar ali num processo de evolução, né, a pessoa ela se sente motivada para poder realizar aquela tarefa, então você tem uma possibilidade enorme de estimular o desenvolvimento dela através de treinamento, através de conversas de feedback, dando oportunidades para aquela pessoa testar, né, tarefas similares ali ao longo do processo de aprendizado, para que ela se torne apta a assumir esse desafio, né, em breve. Então, utilize essas ferramentas de orientação e direcionamento a seu favor quando você tiver uma situação parecida dentro da sua equipe. E por último, mas não menos importante, nós temos o melhor dos mundos, né? Uma pessoa que possui todas as competências necessárias e que está engajada para poder executar determinada tarefa. Neste caso, não pense duas vezes e delegue essa função para o seu liderado. Mas não se esqueça, você continua sendo líder e precisa monitorar as entregas dessa pessoa, né? Estimulando com que ela assuma novos desafios, né? E dando ali também, né, o processo de autonomia para que ela possa se desenvolver cada vez mais, né? E possa crescer enquanto profissional. Chegamos ao fim do nosso conteúdo e eu espero que você tenha gostado, né, e que você tenha conseguido enxergar possibilidades de aplicá-los no seu dia a dia enquanto líder. Para fechar, gostaria de compartilhar com vocês uma frase que me marcou muito e que vem me acompanhando na minha trajetória de liderança, que é: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, a partir do momento que nós, enquanto líderes, entendemos que essa é a nossa missão, que esse é o nosso desafio de vida, isso vai fazer com que a gente possa contribuir para um processo de evolução, de mudança e de crescimento nas pessoas que vão torná-las extraordinárias e diferenciadas do mercado. Muito obrigada!